Boa noite, tanto para quem está aqui no presencial quanto quem está no online. E é com alegria muito grande que a gente se coloca a serviço da espiritualidade maior para trazer os esclarecimentos que se fazem necessários em relação a essa técnica que é adotada aqui no céu. Para a gente iniciar, eu gostaria de começar com uma pergunta que em algum momento da vida todos nós já nos fizemos. Quem é você quando fechar os olhos? Se retirarmos sua profissão, seu nome, suas roupas e até o seu corpo físico, o que sobra? Estamos aqui para conversar um pouquinho sobre, além da matéria, apometria como medicina da alma. E é assim que nós vamos estar conversando. E aí, a pergunta fundamental, né? Por que algumas dores persistem mesmo com exames normais? Tem pessoas que trata e a dor não vai embora. Por que será, né? Muitas vezes buscamos cura para nossas angústias apenas naquilo que conseguimos tocar. Mas a ciência atual e as tradições espirituais mais antigas convergem para um ponto comum. Nós somos energia. E é aqui que a apometria entra. Ela não é uma religião, nem uma fórmula mágica. Ela é uma técnica de tratamento que olha para o ser humano além da matéria. Antigamente era a casa espírita, era o centro espírita, era a religião espírita que olhava para a nossa vida, olhava para nós com olhos além da matéria. Agora nós temos a apometria que foi desenvolvida pelo Dr. José Lacerda de Azevedo em Porto Alegre no ano da década de 60. E aí, o termo apometria, além de metria, medida. Então, literalmente, a apometria é uma técnica que vai além da medida. O que significa isso? A apometria vai além do que os nossos olhos físicos enxergam. Ela vai muito além. Então, o termo apometria, além de e metromedida, é o estudo do que está além da nossa medida física. Foi sistematizado pelo Dr. José Lacerda de Azevedo, um médico que percebeu que a medicina tradicional, embora brilhante, às vezes parava na superfície do sintoma, enquanto a causa real estava vibrando em camadas mais profundas da alma. Então é por isso que muitas vezes a gente trata, faz cirurgia e a doença não vai embora. Está além do que está sendo percebido. Vocês já perceberam a doença chamada câncer? Por exemplo, a mulher dá câncer na mama, ela remove a mama, o câncer aparece no útero. Retira o útero, o câncer aparece
no reto. Retira o reto, o câncer aparece no pulmão. Gente, isso está mostrando para a gente claramente que a doença não está no físico. E não adianta ficar arrancando pedaços, porque a doença não vai se curar. Ela desaparece daquele local e reaparece em outro local. E hoje em dia nós temos uma incidência de câncer muito grande. Para vocês terem uma ideia, aqui no SEVA, na lista da apometria coletiva da quarta-feira, soma mais de 170 pessoas com câncer. E a lista está em torno de 329. Ou seja, mais da metade é câncer. Então, isso é um convite para a gente poder olhar para a doença com outro olho, né? Então, a divisão da palavra apo, além, vai que não tá? Apo, além, metro, medida. Aí esses desenhos aqui para poder mostrar para a gente, né, os instrumentos que a gente tem aqui no plano físico para medir. E aqui, no além de, né, um ser humano em meditação, atingindo camadas que não são físicas. Então o apo é transvencer limites além do físico. Através da apometria nós conseguimos isso, tá? E por que nós conseguimos isso? Porque ao iniciar o tratamento de apometria, nós desdobramos os corpos. Nós somos 7 em 1. Apesar da gente olha para o Aguinaldo, esse homem desse tamanho, a gente só vê um, né? Mas na verdade ali tem 7. É a gente que não enxerga. Aí a Aparecida, que é tão petitinha, você olha para ela, ali tem 7. A gente aqui não enxerga. Certo? Então, apometria, palavra integrada, né? Apo mais metro, a medida do que está além. Ou seja, é a síntese. É o que você consegue sintetizar no bojo de tudo que você é capaz de perceber através dos corpos sutis. Então, nós temos os corpos sutis, que são 7, que estão interligados à nossa aura e que está interligado ao nosso chakra, aos nossos chakras. E esse corpo sutil, ele emana energia além do físico. E hoje nós temos algumas técnicas que nos auxiliam a emanar a energia além do físico. A primeira delas que surgiu é o Reiki. O Reiki é a técnica mais antiga, tá? E agora, mais recentemente, nós temos várias outras, né? A cada dia surge uma técnica diferente. Aí vocês podem pensar assim, por que está surgindo tanta terapia, tanto isso, tanto aquilo? É porque agora nós, enquanto seres humanos, estamos preparados para receber essas vibrações. Imagina se na época de Cristo, né, essas técnicas surgissem. Ia dar pano para manga. Ia morrer todo mundo que estivesse trabalhando com essas técnicas. Porque a própria sociedade iria eliminá-los, tá? E o metro, né, ele atua no físico através da medicina. Então a medicina, você vai no médico, ele te examina, a princípio com o estetoscópio, né, que é o instrumento mais antigo que se tem, é um dos instrumentos mais antigos que se tem, para poder auscultar seu coração, para poder ver como está a sua pressão, e etc, etc. Hoje em dia, nós temos equipamentos ultramodernos para poder ver com particularidade o que é que está lá dentro do seu corpo.
E nesse campo físico, né, o médico vai fazer uma avaliação clínica e vai colher exame. Para quê? Para os dados científicos. Na apometria, nós não temos isso. Aqui na apometria, é eu interagindo com você, você interagindo comigo, eu sentindo a sua energia, você sentindo a minha energia, a minha consciência amplia e vai lá e busca o que está no segredo. Por exemplo, nós temos relações, as nossas doenças, os nossos acometimentos têm relações com os nossos ancestrais, com o pai, com a mãe. Então, por exemplo, você chega e fala assim, olha, eu estou com nódulo no seio esquerdo. Isso é importantíssimo para a apometria. Porque o seio esquerdo é conduzido pelo hemisfério direito cerebral. O funcionamento é cruzado, né? Se você está com problema no seio esquerdo e quem comanda é o hemisfério direito cerebral, e o hemisfério direito cerebral é responsável pelas emoções, pela alegria, pela felicidade, quem é que é desse jeito? Alegre, feliz? O homem ou a mulher? A mulher. Então, se você está com nódulo no seio, precisa avaliar as suas relações com mulher. E qual é a mulher que está mais próxima na vida sua? A mãe. Ou então pode estar com um problema relacionado à filha ou à tia. Se você não resolver esse problema com a sua mãe, não resolver esse problema com a sua filha, a medicina vai arrancar seu seio, vai sair arrancando um monte de coisa sua e os nódulos vão continuar a aparecer. Certo? Isso é uma ciência espiritual, não é uma ciência física. Se você falar isso para o médico, ele vai te dar uma surra com folha de piteira, vai falar que você está doido. Mas aqui na apometria, nós sabemos que é isso. Tá? Se não tiver complicações mais sérias de outras encarnações, porque muitas vezes o problema está em outra encarnação, né? Vai que você matou a sua mãe numa outra encarnação. Outro dia aqui no SEVA apareceu uma pessoa que fez implante de mama, né, de silicone na mama, e aí uma das mamas não deu certo, não sei o que, parará, veio para a cirurgia e fez várias cirurgias, cicatrizou, né, resolveu o problema, aí ela vira para o Parátima e fala assim, Parátima, eu quero saber por que isso aconteceu comigo. Ele perguntou para ela, você está pronta para ouvir? Ela falou, estou. Aí ele disse, na época da Inquisição, você decepava os seios das mulheres. Onde é que está a Inquisição? Há quanto tempo atrás? Vai saber há quantas encarnações passadas dessa pessoa, tá? Aí, dentro dessa técnica, o principal instrumento, né, que a gente usa é o desdobramento induzido. Isso depende da força mental do apômetra. Para iniciar a abertura de frequência, toda quinta-feira vocês vêm, vocês acompanham isso, né, semanalmente. Quando nós vamos abrir a frequência, o que a gente faz? Coloca os símbolos de proteção no ambiente, coloca a malha magnética para que os obsessores não entrem através das plantas de nossos pés. E aí nós vamos abrir a frequência. Abrimos a frequência e desdobramos os corpos. Vocês vão entender agora mesmo o que é esse desdobrar de corpos.
É a primeira coisa que se faz em uma sessão de apometria. Aí lá no final, quando termina, o que a gente faz? Reacopla os corpos. Então, no início a gente separa, depois a gente junta. Lá no final a gente junta, né? E isso é acompanhado de pulsos magnéticos e força mental. Então eu sempre falo que aqui no SEVA nós temos vários apômetras. Quando eu dou o comando, ou o Jonathan, normalmente somos nós dois que trabalhamos, tem mais gente que poderia trabalhar, mas ficam com medo, né? Então o Jonathan e eu, quando damos os comandos, os outros apômetras do SEVA sabem exatamente o que a gente está falando. Aí isso soma uma força, um poder muito grande. É o poder da mente, certo? Então esse legado do Dr. José Lacerda de Azevedo, que foi médico e pesquisador, né? Ele trouxe o caráter científico e metodológico da técnica, afastando o misticismo. Porque, por exemplo, nós damos o comando e contamos 1, 2, 3. Quando é um comando geralzão, assim, que não precisa canalizar muita energia. Quando é um comando que precisa de mais energia, a gente conta até 7. E se for uma situação mais delicada, por uma situação de guerra, a gente chega a contar até 70. Porque a cada contada que a gente dá e a cada estalada de dedo, a gente está canalizando a energia. É como se a gente fosse dando zoom na energia. Certo? Por exemplo, quando dá o comando abrir frequência, a gente conta até 7. Desdobrar copos, até 7. Por quê? Porque esses dois comandos precisam de energia, precisam focar para que o efeito aconteça. Tá? Oi. Sim. No trabalho do SEVA, a apometria ela foca em tratar. Ela não foca em buscar explicações, tá? Porque aqui o trabalho ele é terapêutico mesmo, é para curar, não é para explicar. Me foge o nome do médium agora, está sempre trazendo explicações, não dentro da apometria, fora da apometria. É um médium famoso aí, incorpora Chayane, não sei o que é. Esqueci. É uma médica, tá? Ela é famosa, só que eu esqueci o nome dela agora. Ela está sempre trazendo explicação, tá? Eu mesmo não tenho explicação para te passar. A gente trata, por exemplo, ontem nós fomos lá no Irã, toda aquela região de conflito, fomos na Ucrânia, já várias vezes a gente foi à Ucrânia, resgatamos vítimas, tratamos essas vítimas, reconstruímos os corpos delas. Esse é o nosso papel enquanto apômetra aqui no SEVA, tá? Isso. Então, a anatomia, né? A anatomia do invisível, que eu estava falando, que são os corpos. Nós somos 7 corpos. Então, o corpo físico, que é esse tá aqui, que ninguém duvida, né? Nossa, que lindo, nossa, que horroroso, nossa, que gordo, nossa, que magrelo, nossa, que tamanho desse homem, nossa, que tamanhozinho dessa mulher. Isso é o físico. O que está além disso a gente não enxerga, né? A não ser aquelas pessoas com vidência, treinadas para poder perceber isso. Então, o corpo físico é onde o sintoma aparece. Então, quando o sintoma chega no corpo físico, já é uma situação gravíssima. Aqui no SEVA nós sempre recebemos pedidos de ajuda, né? Aí a pessoa coloca assim pra gente:
vibração para o fulano de tal, caso de leucemia grave. Toda leucemia é grave. Mas parece que a pessoa quer acentuar mais ainda o sofrimento. Porque quando você fala, né, tal coisa grave, problemas de coluna grave, o que a pessoa está pedindo ajuda, mas o que ela está fazendo? Ela está batendo o carimbo em cima que aquele negócio não tem cura. É o padrão vibratório que a gente vive. A palavra tem poder, tá? Então, o corpo astral, ele é a sede das emoções. Ele está ligado ao nosso campo emocional. O corpo mental é a sede dos pensamentos e crenças. Então, o corpo mental são dois corpos mentais. Tem o mental inferior e o mental superior. O mental inferior é a sede dos nossos pensamentos e crenças. Então, se eu fico com um pensamento negativo, eu estou atraindo negatividade. Fulano de tal está com uma doença incurável. Não vai curar mesmo, porque está todo mundo vibrando isso. Certo? Tratar o físico sem olhar o emocional é como enxugar gelo. Ou seja, não vai resolver. Certo? Então, para entendermos a apometria como medicina da alma, precisamos entender o nosso mapa anatômico espiritual. Imaginem que somos uma matriosca. Matrioscas são essas bonequinhas aqui que estão no fundo, certo? Aqui eu acredito que tenha 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque a hora que eu fui pesquisar, eu pedi, né, 7 bonequinhas. Para quê? Para mostrar que nós temos um corpo físico, temos um corpo duplo etérico, temos um corpo astral, mental inferior, mental superior, búdico e átmico. Mas por que o átmico ele é grandão? É o nosso corpo espiritual, nosso espírito ele é imenso. Nós é que somos pequenininhos, tá? Então, o corpo físico é onde a dor se manifesta. O etérico é a nossa bateria energética. E o corpo etérico, ele liga. Aqui está o físico e aqui está o astral. O etérico, que fica no meio, ele liga esses dois corpos, tá? Ele interliga, né? O mental inferior e mental superior, onde nascem os nossos pensamentos e crenças e por aí afora vai, né? Que eu já falei todos eles. Por que ficamos doentes? A doença raramente começa no corpo físico. Me lembra, né? Uma vez que eu abri frequência de uma pessoa e aí eu acessei uma vida dela em um castelo em que ela era, sabe-se lá se era rainha, ela tinha um posto de comando nesse castelo, né? E ela ficava num salão e ela andava nesse salão o dia inteiro, vigiando pelas janelas o que estava acontecendo à volta do castelo. Quando ela pegava algum súdito, né, na malandragem, em termos de serviço, por exemplo, ela mandava os outros capturá-lo e quebrar as pernas. Então, as pernas do súdito eram quebradas para poder mostrar para ele que ele tinha que sofrer, né, pelo o dano, pelo prejuízo que ele trouxe para o castelo. E ela fez isso durante muitos anos. Aí quando eu abri a frequência, eu acessei isso, né? E eu fui falando e tal, fui tratando, dando comando. A hora que eu terminei, a pessoa estava em prantos.
Aí eu perguntei para ela o que aconteceu. Ela falou assim, há 23 anos passado eu tive um acidente, eu fui acidentada por um carro e eu quebrei as duas pernas, tive que colocar titânio nas duas pernas, sofri horrores e até hoje eu sofro dores por conta desse acidente. E eu não sabia de nada da história dela. Certo? Então, a doença, ela começa como uma nuvem de tristeza no corpo emocional ou um pensamento rígido e punitivo. Muitas vezes a gente adora se punir, né? Para poder ser vítima. Pensamento punitivo no corpo mental. Se não tratarmos a nuvem, ela acaba condensando e chovendo no corpo físico em forma de câncer, aneurisma, AVC, gastrite, fibromialgia, leucemia, diarreia, pânico, gastrite, como é que chama esse negócio? Refluxo. É simples assim. Dores crônicas que não curam nunca, né? A apometria atua justamente nessas camadas sutis, através de pulsos magnéticos e da força da vontade dirigida. Ela permite que terapeutas e equipes espirituais acessem esses corpos para fazer uma limpeza, onde a medicina convencional, com seus bisturis e remédios, ainda não consegue alcançar. A apometria vai lá e resolve, tá? Como é que vai ocorrer a cura, né? Mas como isso funciona na prática? Muita gente se assusta com o termo desdobramento. A técnica se baseia na lei do pulsar, através de uma contagem rítmica, 1, 2, 3, até 7. O operador cria um campo de força que permite que o corpo astral do paciente se desprenda levemente do corpo físico. É um processo natural, semelhante ao que ocorre quando dormimos, mas de forma consciente e dirigida. Então, quando a gente dá um pulso, quando a gente dá um comando e pulsa, o poder da nossa mente vai lá e faz. Então, daqui a pouco, quando eu disser para vocês desdobrando os corpos, muitos de vocês já viram, tem pessoas que desdobram e aí vai, o negócio está tão bom e tão gostoso que ela não quer voltar. Aí a gente dá o comando de novo para que ela volte. Se ela ainda não voltou, a gente dá uma terceira vez o comando. E à medida que você repete, você vai alterando o tom de voz, para ajudar a pessoa a voltar aqui, a reintegrar ao seu corpo. Tá? Outros dizem assim, nossa, me deu uma moleza. Lógico, você foi desdobrado. Nossa, me deu uma sonolência. Lógico, você foi desdobrado. Oi, sim? O que acontece no desdobramento? Se o aponta passar no seu carro, já está desdobrado? Não passa. Proteção. Por isso que no início de tudo, o que a gente faz? Coloca os símbolos no espaço. Então, quando a gente inicia, coloca os símbolos, esses símbolos ficam durante o tratamento todo. Aí depois que todos vocês forem embora, que ficou só a equipe, que a gente vai fechar o trabalho da noite, é que a gente fecha
a gente retira estes símbolos que foram colocados, tá? Ao passo depois, no momento. Não passa, tá? E por quê? Porque além dos símbolos de proteção, nós temos aqui no caso do Seva, que é uma casa espiritual, nós temos os mentores da casa que nos amparam, temos os mentores da apometria, e o mentor principal da apometria, ele é africano, Azostófili, o nome dele. Então, nós temos essa proteção e nós já tivemos várias vezes, né, confirmação dessa proteção. Já aconteceu da pessoa cair aqui no chão, rolar, e não acontecer coisa mais séria com ela, certo? Então, nós pulsamos a contagem rítmica, né? Você pode contar rapidinho, 1, 2, 3, 4, ou você pode 1, 2, 3, como quiser. Não vai alterar o resultado, certo? A sintonia, nós atraímos aquilo que vibramos, por isso não passa mal. Nós estamos vibrando boas intenções, boas energias. A apometria usa as leis da física para organizar o caos energético. Já aconteceu aqui dentro do salão, não sei se tem alguém aqui presente, da pessoa estar aqui e na hora da apometria coletiva, na quinta-feira, eu estou dando os comandos, a pessoa começa a passar mal. A pessoa sim, por quê? Porque ela está cheia de um monte de coisa que ela está trazendo e naquele momento que eu estou fazendo a apometria, eu estou limpando. Porque aqui no Seva nós temos os LEDs coloridos lá na entrada, que lá é limpeza. A hora que você passa ali, você já está sendo limpo, porque aqueles LEDs foram ativados para fazer limpeza. Porque às vezes a pessoa chega aqui num estado de muito depauperada. Então já vai começando a fazer a faxina lá, porque a hora que ela chegar lá dentro, a irmã Laura, os médios que estão trabalhando lá dentro, não vai sofrer esse impacto. Então fez a limpeza ali com os LEDs, fez a limpeza através do passe. Vocês podem ver que vocês não entram aqui no salão antes de passar pelo passe. O passe ali é uma limpeza. Aí depois vocês vêm para o salão, assistem a palestra. Após a palestra tem a limpeza através da apometria. E aí quando nós estamos limpando vocês que vieram para serem assistidos, nós também estamos limpando a equipe. A equipe entra lá para dentro, limpinha, assim como vocês. Aí o trabalho lá dentro acontece com maior tranquilidade. Não sei se vocês... Oi? Mais rápido. Não sei se vocês já perceberam a rapidez que é o atendimento. É muito rápido. Por quê? Porque chegou lá só para fazer a cirurgia final. Chegou lá só para passar o bisturi. O resto já foi feito aqui nesse processo. E muitas vezes a pessoa chega aqui, fica aqui no salão, impaciente. Por quê? Porque ela está sendo tratada, ela está sentindo, tem alguma coisa incomodando, só que ela não sabe o que é. A partir do momento que você pôs o pé para dentro do Seva, você já está sendo tratado. E aí tem uma hierarquia nesse tratamento. Chegar lá na maca é o top. Não tem o carro top de linha? O tratamento top de linha do Seva é chegar na maca. Tem pessoas que às vezes vêm, passam aqui e daqui, as desistem e vão embora. Por quê? Porque não estão preparadas para receber o que elas vão receber lá, porque o que vai receber lá é muito sutil. Certo? Bom, então nesse estado, né, é possível
realizar o que chamamos de cirurgia espiritual ou harmonização. Essa harmonização, essa cirurgia espiritual, ela acontece em algumas etapas. Limpeza de cordões. São os laços obsessivos. São os perturbadores que a gente carrega. Todos nós carregamos. Você passa ali na porta do barzinho, alguém que está lá sentiu atração por você, ele te acompanha. Certo? Ou alguém que te odeia, que te martiriza e quer te atormentar, fica te acompanhando, né? Em todos os lugares que você vai. Tratamento de subpersonalidades. Às vezes uma parte de nós ainda vive um trauma de 10 anos atrás, como se fosse hoje. A apometria acolhe essa parte ferida e a traz para o presente, para a luz. Eu atendi uma pessoa uma vez, há muito tempo, ela com 70, se eu não estiver enganado, 73 anos. O pai dela tinha falecido há 60 anos e ela ainda estava conectada ao pai. Aí o que nós fizemos no atendimento? Nós fomos lá e cortamos essa ligação para libertá-la. Ela vivia depressão, e a depressão dela era o quê? A perda do pai quando ela tinha 13 anos, me parece. Para que ficar carregando esse fardo, gente? Nós somos masoquistas, nós gostamos de sofrer. A gente fica carregando fardo que não é necessário carregar, né? Um outro aspecto desse trabalho, dessa cirurgia, é a desobsessão. Trata-se do reequilíbrio de energias externas que podem estar nos influenciando negativamente. Tudo isso é feito com base em leis físicas. O pensamento é matéria mental. E se eu foco o meu pensamento com amor e técnica, eu consigo reorganizar a energia de quem está sofrendo. Então, a gente equilibra os chakras, né? E a metáfora da faxina profunda ou cirurgia sem cortes. Cirurgia espiritual não tem corte. Na apometria, cirurgia também não tem corte, tá? É tudo mental. Quais são os mitos e as verdades, né, relacionado à apometria? O método, a natureza e o método da apometria é uma técnica terapêutica energética, não religiosa, que pode ser complementar às práticas espirituais, mas não é um ritual. Apesar da gente contar, de estar a dedo, não é ritual, tá? Isso é explicação técnica. Qual é o mito relacionado a esse método? A apometria é uma forma de religião ou magia ritualística. Isso não é. A apometria também não é os efeitos e riscos dela. O paciente pode ficar fora do corpo indefinidamente ou ser possessado. Não é, mentira. Ele vai ficar fora do corpo, desdobrou, aí depois você reacopla. Quando você reacopla, pode acontecer o reacoplamento imediato, e é o que a gente espera. Se isso não acontecer, no máximo 15 minutos depois que foi reacoplado, os seus corpos tomam consciência e se juntam a você. Por quê? O nosso corpo físico exerce uma atração muito forte sobre esses outros corpos, buscando ele de volta, certo? Mito, né? O alcance e os resultados. Mito. Todos os problemas podem ser resolvidos em uma única sessão. Mentira. Há pessoas que têm que fazer 10, 15 sessões. Certo?
Qual que é a verdade em relação a esse alcance? Uma única sessão pode trazer melhorias, mas muitos casos complexos exigem um processo terapêutico continuado. Resultados variam conforme o indivíduo e o caso. Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, certo? Então depende da pessoa e depende do caso e depende do pós-apometria. Abre-se a frequência, aí recomenda-se a pessoa que ela precisa tomar 2 litros de água por dia. Ela toma um copo e quer melhorar. Não existe milagre. Existe técnica e o esforço que a pessoa precisa fazer, tá? Só para complementar o mito e verdade, né? A apometria não é substituto da medicina ou fanatismo. O que ela é? Terapia complementar e técnica bioenergética. Portanto, seja a doença que você tiver, seja o motivo que você tiver, vai fazer o tratamento apométrico? Vai. Mas vai continuar com o seu tratamento com o médico da Terra. Se Deus deu ao homem a inteligência para desenvolver a medicina da Terra, é para ser usada. Quer um exemplo maior do que o Chico? O Chico tinha arritmia cardíaca. E com o poder que ele tinha, ele não curou a sua arritmia. Por quê? Porque ele sabia que ele precisava de ter aquela arritmia para evoluir. Tem até um caso, né, que o Zé Arigó falou: Chico, deixa eu fazer a cirurgia em você. Não, deixa não, eu preciso dela. Ela me ensina as coisas. E muitas vezes, qualquer doença que a pessoa tem, ela quer cura, mas não faz nada para se curar. O que é ela fazer algo para se curar? A tão famosa reforma íntima. Nós temos que fazer a nossa reforma segundo a segundo da nossa vida. Não é porque você foi muito azedo, amargo ontem, que hoje você tem que ser. Você pode evoluir-se nesse sentido. A apometria não é milagre instantâneo. Acabou de abrir a apometria, já que a doença sumiu. Tem pessoas assim, vem, passa no SEPA, terminou o tratamento, ótimo, excelente. Sai a porta para fora, volta tudo. Não é, tá? Não é instantâneo. É um processo de reeducação espiritual. O papel, né, do paciente, ou seja, a autorresponsabilidade. Aqui a gente sempre pede para a pessoa colocar a mão sobre a parte do corpo dela que está doente, durante o tratamento de apometria. Aí tem pessoa que fica assim, fica olhando ali quem é que está se sentindo mal, quem está dando piti, quem que está... Nem sequer fecha o olho e quer receber a cura. Não vai receber, né, gente? Então, o terapeuta limpa, o paciente mantém. Reforma íntima, a mudança de hábitos e pensamentos. A cura é um ato de vontade. A técnica não funciona se a pessoa se mantiver no mesmo padrão de ódio ou tristeza. Quais são os benefícios que a apometria traz? Semana passada, lembrando aqui agora, eu estava fazendo a apometria e tinha uma pessoa com o celular ligado e conversando o tempo inteiro durante a apometria. Eu quase cheguei nela e tomei o celular. E é uma pessoa que precisa muito, a doença dela é séria. Mas quem diz que ela ficou pronta para receber o tratamento da apométrico? Não ficou, porque ela ficou o tempo inteiro com o celular, conversando. Aí eu chegava perto, ela fechava a conversa. Eu ia lá por trás, ela estava aqui. Eu ia para lá, ela começava de novo. Eu vinha, ela fechava a conversa. Eu quase tomei o celular dela, sinceramente.
Não tomei porque eu achei que era uma falta de respeito. E eu não ia me envolver naquela energia porque eu estava fazendo tratamento dos outros todos, né, que queria receber o tratamento. Mas a próxima vez que ela voltar, eu quero chegar, que eu vou chamar ela no canto. Eu sei que ela volta. Eu vou chamar ela no, como se diz, no PV e fazer um esclarecimento legal, né? Benefícios práticos. Alívios de cargas emocionais pesadas. Quem de nós que não temos carga pesada hoje? Auxílio no tratamento de depressão e ansiedade. Hoje em dia está todo mundo acometido com isso. Ela nos traz clareza mental e melhora o nosso sono. Gente, eu deito e durmo, mas eu faço apometria todas as noites quando eu ponho a cabeça no travesseiro. Eu coloco os símbolos de proteção na minha casa, faço tudo. E ordeno que vai ficar ativado até 5 horas da manhã. Tá? Sensação de leveza e propósito. Os benefícios espirituais com a melhora da qualidade de vida no nosso dia a dia. Você pode ter doença, mas você vai olhar para essa doença com outro olhar, com leveza, e não com cobrança, martírio, né? A conclusão, para encerrar, gostaria que vocês pensassem na saúde não como ausência de dor, mas como presença de harmonia entre os corpos sutis. O que significa isso? Voltando lá na Matrioska, harmonia entre todos esses corpos. Se você conseguir manter essa harmonia, automaticamente você estará curado. Tá? A Matrioska, ela corresponde a cada chakra, né? Eu não falei, acabei esquecendo de falar disso. Aqui, ó, o corpo físico, o chakra básico. Lá na pontinha entre o pênis e o ânus, entre a vagina e o ânus. Lá é o chakra básico. Esse chakra nos mantém aqui, aterrado. É ele que nos permite estar consciente, que nos permite trabalhar, que nos permite ganhar dinheiro. Quando ele está bloqueado, você não tem dinheiro, você vive devendo, né? O corpo, cadê a seta? O corpo duplo etérico, é esse aqui, está relacionado ao chakra rara, 4 dedos abaixo do umbigo, que é ligado à reprodução, à vitalidade, à procriação. O terceiro corpo, que é o astral, gente, cadê a seta? O astral, que está ligado ao corpo, ao chakra plexo solar, boca do estômago. É por onde nós nos relacionamos com as pessoas e por isso quando alguém nos faz alguma coisa que nos desagrada, a gente tem dor no estômago, tem gastrite, tem úlcera. Está relacionando com a pessoa por aqui. Quando nós relacionamos pelo chakra plexo solar, estamos ativando o nosso corpo astral, aí a relação é muito desagradável. Nossa, lá vem a Ana Cláudia, aquela antipática. O que é isso? Não está enxergando na Ana Cláudia as coisas boas que a Ana Cláudia tem. Ela não tem só antipatia. Ela tem um monte, ela tem 500 mil coisas boas. E só tem antipatia. A pessoa só enxerga a antipatia. Por quê? Porque está relacionando por aqui. Quando nós relacionamos pelo cardíaco, a gente vê nos outros apenas coisas, as qualidades, as coisas boas que a pessoa tem. E aí a nossa vida muda. A nossa vida financeira muda, tudo muda. A nossa saúde, tá? Aqui, 1, 2, 3, 4, aqui é o cardíaco.
né? É o chakra cardíaco. E ele está ligado ao corpo mental, não, perdão, eu fiz confusão. Físico, duplo etérico, voltando aqui, ó, apontando. Físico, duplo etérico, astral, plexo solar, que é o quarto, que está diretamente ligado ao nosso estômago, que é o que eu acabei de falar. Aí depois, o cardíaco no centro do peito, que é o corpo mental inferior, que é onde a gente raciocina, busca o esclarecimento para tudo que está na nossa vida, né? Aí depois o mental superior, que é o nosso laríngeo, o chakra laríngeo, é a sede da criatividade, a sede da comunicação. Quando eu engulo o sapo e não falo o que eu tenho vontade de falar, eu guardo, eu tenho dor de garganta, eu tenho amigdalite, faringite e um monte de it por aí afora. Certo? E, por fim, eu me perdi aqui de novo. Físico, duplo etérico, astral, mental inferior, mental superior, búdico, o centro da nossa testa, que é o corpo mental, perdão, é o corpo búdico, tá? Esse corpo, ele é responsável pela nossa intuição, pela nossa mediunidade, pela nossa glândula pituitária. É esse corpo, é esse chakra que nos ajuda a pensar no outro, na totalidade. E, finalmente, né, o coronário, que é o corpo átmico, que é o corpo espiritual, que é o que te conecta com o seu sagrado e faz você ser a pessoa que você é, que deveria ser emanação de luz. Todos nós somos luz, só que nós deixamos a nossa luz apagar na maioria das vezes, né? Olha, o cordão de prata, que eu saiba, ele está ligado aqui, ó. Não, é aqui, né? É no chakra rara. Tá relacionado ao umbigo. Glândula pineal. Sim. Pode calcificar. Calcificando a glândula pineal, você perde, não totalmente, mas você perde 80% dessa conexão espiritual, perde a sua capacidade de sentir, perceber. Ajuda. A apometria ajuda. Mas é aquilo que eu falei antes. Depende da pessoa, tá? Porque a pessoa quer, mas ela quer um milagre, não vai acontecer o milagre. Certinho? Bom, só terminando aqui, né? Curar a alma, tô encerrando. Curar a alma é o primeiro passo para ter um corpo vibrante. Então não adianta você buscar cura para o seu corpo físico. Não adianta buscar cura para o câncer que está na mama. Não adianta. A ciência já mostrou isso para a gente, né? E hoje a ciência e a religiosidade está andando bem próximo, né? Então a física explica, a apometria aplica e o amor cura. Gratidão ao coração de cada um de vocês, gratidão a quem está aí no online, os que vão assistir posteriormente, só gratidão. Jesus nos abençoe sempre.